Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso telejornal. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. E como eu disse, o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, nós estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet, minha gente. Segue aí o passo a passo para você não se perder no caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e aí depois acessar nossos arquivos, edições anteriores, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é simples, muito fácil? Pois fica a dica para você aí de casa. Olha, gente, o Brasil registrou nesta última terça-feira 219 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 669.436 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora é de 147. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 21%, indicando uma tendência de alta nos óbitos pela doença pelo 12º dia seguido. Ainda abordando o tema pandemia, o Ministério da Saúde liberou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 40 anos. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde divulgou a nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Pessoas com 40 anos de idade ou mais que já iniciaram o esquema vacinal já podem procurar um posto de saúde para tomar a dose de reforço. O grande objetivo da coletiva de hoje, para além de anunciarmos o grupo de 40 a mais, e com relação também 18 a mais para esquema primário de Janssen, é convocarmos a população brasileira para que ela procure tomar a sua dose de reforço. Até agora, mais de 6,6 milhões de brasileiros tomaram a segunda dose de reforço. A segunda dose de reforço, por trás desse processo, tem todo um processo técnico, um processo bem embasado, um processo bem discutido de evidências. Nós temos o nosso comitê técnico de assessoramento, todas as nossas decisões são tomadas com base em notas técnicas submetidas ao crivo desse comitê. Após essas recomendações, então, nós avaliamos o que foi dito e só então a gente vem aqui incorporar definitivamente e divulgar ao público. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 518 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19, garantindo a proteção de 77% da população brasileira com as 2 doses. De acordo com a pasta, reforçar a imunização é importante para evitar casos graves e óbitos por Covid-19. Chegamos oficialmente ao fim da emergência, oficialmente, mas a vacinação ela continua, ela precisa continuar, nós não podemos relaxar, nós não podemos descansar enquanto cada brasileiro tenha a sua vacina no braço. Este é o esforço deste Ministério, este é o esforço deste governo para que nós possamos ter vacina no braço de cada brasileiro. Agora a gente vem com atualizações sobre a varíola dos macacos. Olha, gente, o Ministério da Saúde notificou mais 2 novos casos de varíola dos macacos aqui no país, totalizando 11 confirmações da doença. As novas detecções de contaminados pelo vírus Monkeypox foram feitas pelo laboratório Adolf Lutz, em São Paulo, por meio do método de isolamento viral. Os 2 pacientes são brasileiros do sexo masculino, têm entre 36 e 38 anos, são residentes no estado de São Paulo e com histórico de viagem para a Europa. Os 2 apresentam quadro clínico estável, não têm complicações e estão sendo monitorados pelas secretarias de saúde do estado e do município. E iniciou ontem o período mais frio do ano, o inverno. Confira mais detalhes na nossa reportagem.
A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é que neste período do inverno seja de 3 meses com chuvas acima da média nas regiões norte e nordeste, devido ao fenômeno La Niña. No Brasil, entre os efeitos mais comuns do fenômeno estão o aumento da precipitação e da vazão dos rios do norte e a redução das chuvas na região sul. Na região norte, o INMET prevê temperaturas mais elevadas. As exceções são o sul do Pará e do Tocantins, onde o clima mais quente deve ser acompanhado de chuvas abaixo da média, o que aumenta as chances de incêndios florestais no sul da Amazônia. No Nordeste, as chuvas acima da média devem incidir sobre o litoral, enquanto no oeste da Bahia, no sul do Piauí e do Maranhão, as precipitações poderão ser próximas da média. Na região centro-oeste, massas de ar seco e quente também devem favorecer incêndios florestais, principalmente nos meses de agosto e setembro. Na região sul, o tempo mais seco que a média deve marcar um inverno, além da temperatura próxima e abaixo da média com a chegada das massas de ar polar, principalmente entre julho e agosto. O sudeste pode ter chuvas ligeiramente abaixo da média, mas a passagem de frentes frias deve continuar a causar chuvas no litoral. O inverno termina em 22 de setembro. E o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, reverteu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e voltou a ficar elegível. O ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, reverteu no Tribunal Superior Eleitoral a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que o tornava inelegível por 8 anos. Naumi Amorim teve os direitos políticos suspensos, ficando inelegível após o Ministério Público Eleitoral obter decisão junto ao TRE. O ex-governante do município da região metropolitana de Fortaleza é acusado de ter utilizado de forma ilícita as redes sociais da prefeitura para a promoção pessoal durante o período de pré-campanha, quando tentou ser reeleito em 2020. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não houve publicidade irregular nas redes sociais da prefeitura por parte da campanha do então candidato a prefeito. Naumi Amorim usou as redes sociais nesta terça-feira para fazer um agradecimento direcionado à população de Caucaia. Abre aspas. Agradeço a Deus e a cada um que torceu por essa decisão. Registro minha enorme gratidão ao povo de Caucaia e do nosso Ceará. Fecha aspas. E olha, gente, um carro em que estava uma médica e a filha dela de 3 anos pegou fogo lá na BR-116, entre os bairros de Fátima e São João do Tauape, aqui em Fortaleza, na manhã de hoje. Mãe e filha não ficaram feridas, mas como você está vendo aí na imagem, ó, muito fogo no carro. Segundo a profissional de saúde, identificada apenas como Milena, ela estava a caminho da escola da criança, quando o carro começou a apresentar diferenças e os outros condutores alertaram-lhe sobre a fumaça. Conforme Francisco, pai de Milena e avô da criança, que foi ao local aí para ajudar a filha, tudo aconteceu muito rápido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência aconteceu por volta das 7 da manhã, entre os quilômetros 0 e 1 da rodovia. Agentes da corporação estão no local auxiliando o trânsito para evitar acidentes, já que o veículo está ocupando uma das faixas aí da via. O Corpo de Bombeiros fez o combate ao incêndio e conseguiu, graças a Deus, apagar as chamas do carro, que ficou destruído, como você viu pelas imagens. Que susto, né, gente? Olha, pessoal, uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã de hoje e com foco no combate à pornografia infantil, prendeu 2 homens. 2 homens foram presos em uma operação de combate à pornografia infanto-juvenil deflagrada na manhã desta quarta-feira em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, um dos alvos da ação foi autuado em flagrante. Além dos 2 mandados de prisão, a polícia também cumpriu 6 mandados de busca e apreensão. A operação realizada por meio da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente é resultado de um trabalho integrado da Polícia Civil, Polícia Federal e Perícia Forense do Estado do Ceará. Ainda segundo a polícia, mais detalhes sobre a ação serão divulgados ao longo do dia. E mais uma vez reafirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa.
O primeiro é o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se você não viu, é esse que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas para você que prefere o e-mail, também temos. Acesse jornalismo@redeunião.com.br. Por lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios, críticas construtivas, enfim, toda a sua contribuição é muito mais que bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você muito bem informado. Então, não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. E o nosso Expresso está de volta falando sobre conta de luz, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias, cobrança extra aplicada às contas de luz quando aumenta o custo de produção de energia no país. Pela proposta aprovada pela agência, a maior alta será no valor da bandeira vermelha patamar 1, alta de 63,7%. A bandeira amarela vai subir 59,5% e a vermelha patamar 2 aumentará 3,2%. A bandeira verde seguirá sem cobrança. Os novos valores entrarão em vigor em 1º de julho e serão válidos até meados de 2023, que são os seguintes: bandeira verde continua sem cobrança adicional, a bandeira amarela passa de R$ 1,87 para R$ 2,98 a cada 100 kW consumidos, a bandeira vermelha patamar 1 passa de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW consumidos. A bandeira vermelha patamar 2, de R$ 9,49 para R$ 9,79 a cada 100 kW consumidos. Os valores aprovados ficaram acima daqueles colocados em consulta pública. A alteração foi necessária, segundo a ANEEL, para a inclusão de alguns parâmetros no cálculo dos valores. A revisão dos valores das bandeiras acontece anualmente, normalmente na metade do ano. A bandeira escassez hídrica foi excepcional e temporária. Foi criada durante a crise energética do ano passado e vigorou de setembro de 2021 a 15 de abril deste ano, data a partir da qual foi extinta. Desde 16 de abril está em vigor a bandeira verde, ou seja, não há cobrança extra aplicada à conta de luz. A ANEEL informou que a tendência é que a conta de luz dos consumidores fique com a bandeira verde até o fim do ano, devido à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Porém, a cobrança pode voltar a partir de 2023, a depender do custo para a produção de energia. A ANEEL divulga mensalmente qual a bandeira tarifária em vigor. E olha, essa notícia é para você do Acre. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo lá no município de Manoel Urbano, no interior do estado. Os interessados em oficializar a união devem procurar o fórum da cidade até a próxima quinta-feira, dia 23, amanhã, né, meu povo? Conforme o Tribunal de Justiça do Acre, estão disponíveis 50 vagas para casais que residem na cidade e não têm condições financeiras de arcar com os custos do casamento nos cartórios extrajudiciais. A cerimônia de casamento está marcada para ocorrer no dia 23 de julho, durante o projeto do Ministério Público do Acre. O MP, na comunidade, uma equipe do TJ do Acre também, está na cidade fazendo a triagem da documentação dos casais lá no Fórum de Manoel Urbano. Então, você que é do Acre e da cidade de Manoel Urbano, não perca essa oportunidade. E a aplicação de multas por meio do videomonitoramento vem causando alguns transtornos para os condutores de veículos. Saiba mais sobre essa resolução que consolida a medida. As novas diretrizes foram publicadas na Resolução de número 909, de 28 de março, no Diário Oficial da União, consolidando a fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento e atuação de infrações flagradas. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei de 1997 que entrou em vigor em 98. Desde o CTB, lá no artigo 200, já havia previsão para as multas, para as autuações, como a gente chama, por videomonitoramento.
Só que isso precisava ser regulamentado pelo CONTRAN. O CONTRAN, em 2012, expediu uma primeira normativa e, em 2015, expediu uma segunda. O advogado Roberto Girão explicou quais mudanças foram feitas nesta nova resolução. O que mudou, basicamente, foi essa necessidade do agente indicar como que a infração se deu. Um pouquinho anterior a essa última resolução, né, de 2022, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que isso violava a intimidade. É como se o carro fosse uma propriedade, uma extensão da propriedade do condutor. Então, por conta disso, algumas infrações, basicamente aquelas de vídeo monitoramento que buscam dentro do carro, essas infrações elas estão proibidas. De acordo com o advogado, caso o condutor seja multado em uma via não sinalizada corretamente, ele poderá recorrer da infração. Tanto as multas acometidas nas vias de vídeo monitoramento, quanto aquelas que não há indicação, ele vai poder exercer o seu direito constitucional, né, seu direito de ampla defesa, de contraditório, e apresentar o seu recurso, tanto na via administrativa, e se for o caso, posteriormente na via judicial. Porém, pela resolução nova, caso a via não seja indicada como de vídeo monitoramento e o condutor sofra uma multa nessa modalidade, naquela via, essa multa ela é nula de pleno direito. De acordo com os condutores, as câmeras de vídeo monitoramento só têm o objetivo de arrecadar dinheiro. Acho incorreto, porque tem avenida aí que tem 50 câmeras instaladas. Você anda, um vacilozinho de nada é roubado, porque as multas aí é roubo, porque não tem retorno de asfalto bom, pista boa para acabar andar na cidade, não. A única certeza que a gente tem é a arrecadação de dinheiro, né? Porque nós trabalhamos, a gente compra um carro, não é nosso. A gente compra uma moto, não é nossa. Porque a gente paga, mas continua vindo outras coisas que mexem no bolso do cidadão. E um acidente grave entre dois carros terminou com a morte de um idoso de 66 anos lá em Tianguá, que fica aqui no interior do Ceará. Uma mulher de 38 anos dirigiu o carro do modelo Onix em alta velocidade por uma rua da cidade, quando adentrou na BR-222 e colidiu com o Celta, onde estava a vítima, que morreu no local. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a mulher fugiu após o acidente, mas foi presa por agentes do raio da Polícia Militar do Ceará. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Ainda falando em veículos, em comparação com o ano passado, houve uma redução de 9% no número de acidentes em rodovias federais. Esses dados contam no balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal informou na última segunda-feira, dia 20, que o feriadão de Corpus Christi neste ano, entre os dias 15 e 19 de junho, registrou queda no número de acidentes, feridos e mortes na comparação com o mesmo feriado do ano passado, entre os dias 2 e 6 de junho. Nos últimos 5 dias, a PRF registrou 864 acidentes, redução de 9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 947 acidentes. O número de feridos caiu 19%, com 810 ocorrências em 2022, enquanto que em 2021 foram registrados 1.004 feridos em rodovias federais. Já em relação ao número de mortes, a queda foi de 27%. Em 2022, morreram 75 pessoas em acidentes, 27% a menos do que foi em 2021, quando foram registradas 103 mortes. Os dados fazem parte do balanço da Operação Corpus Christi, que fiscalizou 171.949 veículos e 189.900 pessoas nos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Mais de 12.500 policiais participaram dos trabalhos. Olha, gente, boa notícia agora. Há menos de 4 meses das eleições, o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional decidiram ampliar o auxílio gás e criar um auxílio também para caminhoneiros, como resposta à alta no preço dos combustíveis. Os detalhes foram acertados numa reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta terça-feira. A informação foi confirmada também por técnicos e integrantes do Palácio do Planalto.
O Auxílio Gás foi criado em novembro do ano passado e paga 50% do valor de um botijão de gás de 13 quilos às famílias beneficiárias a cada 2 meses. Em junho, o valor do benefício é de R$ 53,00, pago a 5.700.000 famílias. E o governo paga hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social com final 4. O valor mínimo do benefício é de R$ 400,00 e as datas seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Ele poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, que foi desenvolvido especialmente para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, que já é usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. E olha, gente, Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, foi preso em uma operação da Polícia Federal. Nesta quarta-feira, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente em Santos. O mandado foi expedido pela Polícia Federal na Operação Acesso Pago, que tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. O mandado de prisão preventiva expedido contra Milton Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Foi determinado pelo juiz federal Renato Borelli que o ex-ministro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e que a audiência de custódia seja realizada ainda nesta quarta-feira. Além do mandado contra o ministro, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e outros 4 mandados de prisão, distribuídos pelos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Além disso, há medidas cautelares, como a proibição de contatos entre investigados e envolvidos. E foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro a lei sobre a renegociação de dívidas do FIES. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que estabelece as regras para renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, um programa de financiamento de cursos de graduação pagos. A lei surge após a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado em maio, de uma medida provisória que havia sido editada pelo governo federal no final do ano passado. De acordo com a medida, os alunos inadimplentes podem ter descontos de até 99% no pagamento dos débitos vencidos. Os alunos devedores há mais de 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses com perdão dos juros e multas. Caso os débitos ultrapassem 360 dias do vencimento, os descontos a serem aplicados podem chegar a 77%. Se o aluno estiver inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o desconto pode chegar a 99%. Segundo o governo federal, o objetivo da medida provisória é reduzir o índice de inadimplência do FIES. E agora vamos com notícias do mundo para você aí de casa. Olha, de acordo com agências internacionais de notícias e com autoridades locais, um terremoto de magnitude 5,9 matou mais de 1.000 pessoas no leste do Afeganistão nesta quarta-feira. Ao menos outras 1.500 ficaram feridas. O tremor ocorreu numa região rural e montanhosa do leste do Afeganistão nessa madrugada. Segundo as autoridades, o número provavelmente deve aumentar, porque terremotos dessa força causam danos graves em áreas remotas, onde casas e outros edifícios são mal construídos e deslizamentos de terra são muito comuns. Os esforços de resgate devem ser complicados, porque o epicentro ocorreu numa região montanhosa, como eu falei, que é de difícil acesso, com aldeias muito remotas. Além disso, muitas agências internacionais de ajuda deixaram o país após a tomada pelo Talibã no ano passado.
É isso, gente. Nosso Expresso tá chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Uma ótima quarta. Agradeço demais sua audiência. E amanhã tem mais Expresso União. Te espero no mesmo horário. Tchau, tchau.